tanto aprendizado que você demonstrou aqui, eu acho que mesmo assim você ainda tem algumas dúvidas, não tem? Tem milhões de coisas que eu não sei, Então, mas que não me causam nenhuma dúvida. mas divide uma dessas perguntas que você tem aí. Pô, eu, Você falou de algumas, né? De eu não sei. alienígena, Eu sei que eles estão aí. algum lugar. Eu não posso negar minha racionalidade, nem minha Entendi. cognitividade. Eu vi com meu pai e 13 amigos Onde foi a isso? primeira vez no caminho entre Niterói e São Jesus de Itabapuana, no É uma estado do luz? Rio. O que que era? Não, uma esfera. Isso em 1968. Uma esfera que veio assim, do nada, zã, e parou na nossa cara. Grande, eu não sabia a que distância ela estava. Se estava a 100 metros, a 1 quilômetro. Não dá para você avaliar na hora. Entendi. E ela ficou ali há algum tempo, olhando para a gente. Papai parou o carro e disse, venham ver isso. Nem disse o que era. Quando a gente saiu, Meu Deus. a gente ficou ali, estupefato, em silêncio. E aí, eu calado, falei, pai, o que é isso? Aí o papai falou, meu filho, não é da nossa ordem de coisas. Não é aparato científico, Não humano, parecia com nada que nada. você assistiu. E nem aquela coisa de vir do nada e aí a gente ficou olhando e aquela coisa olhava para você, você sentia que ela te enxergava. Caramba. Aí a gente ficou olhando para ela, de repente ela sumiu. Simplesmente sumiu na Mas nossa sumiu frente. numa velocidade ou desapareceu? Ela deu assim um tranquinho para trás e sumiu. Tá. A outra eu ia casar dentro de 2 meses, já era pregador do evangelho em Manaus, estava na televisão e tudo mais, e estava assistindo uma aula de física com o meu professor bem do lado dele. Quando eu vi aquela gritaria na Escola Técnica Federal do Amazonas, eu corri para a janela para ver o que era, junto com o professor Bessa. A gente olhou para cima, cara, sabe, um pão de açúcar na tua cabeça, só que parecia uma traça, um pão de açúcar Sei. completo, como se a parte do fundo se completasse no ar. Tá. E denso, com umas luzes que vazavam mínimas de dentro daquela coisa escura, parada sem som, em cima de Manaus. Caramba. Meu sogro Mais era gente relatou isso? a cidade inteira, A cidade os jornais. inteira? Até falei para o Gevaer. Caramba. Falei, cara, procura nos jornais de Manaus, 1974. Você vai ver. Jornais inteiros, todo mundo falando. Todo mundo para a rua. E era assim por volta das 7, 8 da noite. Caramba. O meu sogro era o capitão dos portos. Ele pegou luneta, pegou tudo com aquele pessoal, foi para um ponto de observação na base da Marinha, ficou olhando aturdido. Aí aquilo saiu devagar, sem fazer nenhum silêncio. Viajou por sobre o Rio Negro, que de Manaus para o outro lado do Rio Negro são 8 quilômetros. Ela atravessou aquilo como se tivesse sido um passinho para o lado. Era imenso aquilo ali. Caramba. Aí saiu lentamente aos nossos sentidos pelo Rio Negro, sem fazer nenhum barulho, desapareceu no horizonte. E aí eu descobri uma coisa sobre a natureza humana. Eu termino em 2 minutos. Primeiro, na mesma hora nós todos paramos tudo, fomos lá para baixo, todo mundo perplexo. Para baixo onde? Da sala de aula. Ah, tá. No pátio da escola técnica. Aí eu peguei minha moto, fui para casa da minha noiva, cheguei lá, o meu sogro estava lá em pé. Você viu? Todo mundo apavorado. Falei, vi com o meu professor de física. Uma boa testemunha para ter ao lado na janela. Aí eu falei, professor Bessa, o que é isso? Ele falou, olha, não é dessa terra não. Não é daqui, cara. Isso com certeza eu te digo. Aí, 1 mês depois, eu perguntava, porque eu nunca tive medo do inusitado, nem do misterioso, desde criança.
Aí eu me perguntava, escuta, vocês lembram daquele? Que coisa? Aí o pessoal dizia assim, aquilo foi fantástico. Um ano depois você perguntava para as mesmas pessoas, elas diziam, sabe que hoje em dia eu nem gosto de pensar naquilo? Por quê? Porque é inexplicável, é A inexplicável. pessoa prefere acreditar que não aconteceu? Ou não quer pensar que aconteça tal coisa e ela não tem explicação para o que acontece. É uma defesa do É cérebro. cognitiva medíocre. Caramba. Aí, olha, hoje em dia eu chego na casa dos meus primos, isso já quase 50 anos depois, né? 40 e tantos anos, quase 50. E eu às vezes pergunto, vocês lembram daquele pão de açúcar, aquela traça que passou, que ficou em cima da cidade em 74? Aí eu ouço gente, ó, meu primo, meus primos. Não, assim, eu quase nunca lembro, sabe, cara? Mas já que você falou agora é mesmo, né? Aquilo Como aconteceu. pode não lembrar de uma coisa tão assustadoramente As pessoas estranha? preferem esquecer. Caramba. O inusitado. Mas também dá para fazer um paralelo com experiência com Deus, né? Com manifestações de quanto mais paz, o cara fala, será que aconteceu mesmo aquilo? Eu já vi gente que tinha certeza absoluta, porque aconteceu com ele. Hoje o cara diz, aconteceu comigo, mas eu não quero mais lembrar disso. Caramba. O auto-engano. Porque existem consequências, né, de você voltar a pensar sobre aquilo. O auto-engano é um fenômeno que se manifesta em todos nós praticamente, com muito pouca exceção, mas mesmo as exceções já são pessoas que se livraram do auto-engano pelo enfrentamento. Porque a maioria vai aceitando o desaparecimento. Um mecanismo de defesa, né? E tem também a coisa do objeto voador não identificado em Ezequiel 10, Ezequiel 1 e 10, que são aqueles girantes girando um dentro do outro. Fala isso? Cara. Não tem também o lance de umas carruagens que... Aí já foi a carruagem de fogo de Elias, que levou Elias. Pode ser uma nave também. Que pode ser também, porque era só uma coisa que eles só podiam definir... Com a referência da época. Do que eles tinham. Mas ali, Ezequiel disse que ele ficou aturdido, que caiu no chão, desmaiado de pavor. Aí ele acorda e ele vê aquela coisa brilhosa, com uma roda girando dentro da outra, pequenos olhinhos em volta e cambotas sobre as quais estavam apoiadas. Eles pareciam na cor como berilo. Ele vai tentando descrever o material daquilo ali, mas ele diz que não tinha referência. Aí o que acontece? Esses seres que saem, que se comunicam com ele, é que dão a mensagem do livro de Ezequiel todinha. É uma mensagem que vem de seres que saíram desse cruzamento. Dessa nave. Da nave. Isso Ezequiel já no tempo do exílio dos judeus em Babilônia, já é muito tempo depois. Agora, no Gênesis, em Gênesis 6, é que diz que o dilúvio veio porque os filhos de Deus, os Benai Elohim, que era uma alusão aos que vinham do céu. Não anjos. A gente veio a chamar isso com o apelido de carteiro, mensageiro. É só isso. Malaquim. Então, eles vieram dos céus e a Bíblia não diz isso. É o livro de Enoque que diz que eles pousaram no Monte Hermon e fizeram um pacto de morte entre eles, de exílio de Deus, porque eles não suportavam não possuir as filhas dos homens. E eles escolheram as mais gostosas e tiveram com elas filhos que se tornaram os homens poderosos da antiguidade. Gigantes. E que eram seres gigantescos. Mas isso é uma figura de linguagem ou eles eram mais altos? Não, mesmo? A Bíblia chega a dizer que o rei de onde hoje é Golã, os altos de Golã, o rei do lugar, a cama dele de ferro puro tinha 5,10 metros de comprimento e 2,80 de largura. E a gente fica atribuindo muita idiotice ao povo da antiguidade, era tudo que eles não eram, né? Você vê a neurologia egípcia,
segundo os mesmos aparelhos, nas mesmas formas que a gente usa hoje, só de outros materiais e mais toscos. Eles tiravam a calota craniana, faziam intervenções de várias naturezas, eram altamente científicos. Só tinha um detalhe a mais, eles criam em paranormalidade, a nossa ciência nem tanto. Então, e para eles chamavam isso de magia, que eram os poderes sutis da mente. Mas os nefilins se tornaram o que são. A mitologia grega conta a história todinha dos semideuses. Seriam isso. Todos. O Flávio Joséfos, escrevendo nas Antiguidades, ele diz aos gregos e aos romanos: o que vós chamais de deuses, semideuses, demiurgos, tal, são os filhos das mulheres humanas com os Benai Elohim. Ou seja, o que ele está dizendo, ele validava o que os gregos chamavam e criam como sendo realidades, ele validava. Os Nazca aqui, o Viracochas, que criou a cultura Nazca, que pré-inca. Que tem aqueles desenhos no deserto enormes. Isso, ele é chamado Viracochas, porque ele veio com as ondas do mar. E a descrição é de um ser grande, maior do que todo mundo, e que ensinou ciência, culturas variadas a eles. A mesma coisa você vê entre os celtas. A mesma coisa. Se repetem, né? A primeira dinastia do Egito atribui o início do Egito a essas figuras de semideuses. E assim você vê no Oriente Médio todo, você vê na Índia. E se você vê ao mesmo tempo culturas que são afastadas geograficamente, simultaneamente fazendo as mesmas coisas. Pirâmide aqui, pirâmide ali. Nos mesmos alinhamentos. Isso é muito maluco. E para mim, o Eric von Braun eram os deuses astronautas. Não estava completamente certo em todas as conclusões, mas a premissa dele tem uma validade extraordinária. Que a premissa é a seguinte: será que o que a nossa cultura chama de anjos e deuses não seriam, porventura, visitantes de outras dimensões ou de outros planetas? Para mim é muito mais um negócio multidimensional. Eu creio no visitante da mesma ordem planetária também, da mesma ordem universal da gente. Mas por causa do Novo Testamento, eu fiquei com uma facilidade enorme em crer na física da teoria das cordas, que são lâminas dimensionais que vibram de uma do lado da outra. De modo que às vezes você vê, mesmo quando você vê detecção desses seres em radares, desses entes em radares, você vê que às vezes eles entram em cena e às vezes eles saem de cena. Como mágica, né? Eles estão em cena, está acompanhando, de repente eles somem. E às vezes o visualizador continua vendo, mas o radar já não capta, como se ele tivesse sido transposto por uma nova camada dimensional, aonde tem sombra dele sendo visibilizada. Exato. Então, para mim, nesse universo, praticamente tudo tem explicação. E na Bíblia, só Deus não tem explicação. O resto tudo tem explicação.